Amados, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje, queridos, Hebreus capítulo 13, versículo número 8. Apenas este versículo para a nossa meditação nesta oportunidade. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Glória ao Senhor Jesus Cristo. O escritor desta epístola aos Hebreus afirma com muita propriedade que Jesus Cristo é imutável. E ele diz isso porque antes, no versículo de número 6, ele diz assim: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. E por que eu vou dizer isso com confiança? Porque foi dito por Jesus Cristo: não te deixarei, nem te desampararei. Então Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele nos prometeu nos assistir, nos amparar em todos os momentos da nossa vida. E ele tem autoridade para fazer isto, porque o poder a ele pertence. Quando nós lemos Filipenses capítulo 4, é um versículo bem conhecido aqui, no versículo 19 ele diz: Deus, segundo as suas riquezas, é o apóstolo Paulo falando, né? Suprirá as vossas necessidades terrenas. E ele fala em glória também, porque a ajuda de Deus para nós é eterna. Glória a Deus. Quando ele diz que Deus supre as nossas riquezas, segundo as suas riquezas, ele supre as nossas necessidades, está dizendo que ele não vai deixar nos faltar nada. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Do mesmo modo que Deus operou no passado, suprindo as necessidades do seu povo, assim ele também supre as nossas necessidades. Quando a gente fala de suprir necessidade, muitas vezes vem à nossa mente apenas com relação à comida. Não. Ele supre as nossas necessidades espirituais também. E a maior dádiva para nós é a Deus suprir as nossas necessidades espirituais. E ele supriu a nossa necessidade espiritual na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício vicário, lá na cruz do Calvário. Foi proporcionado para nós o direito de termos comunhão com Deus. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, esta necessidade espiritual, que é a comunhão com Deus, foi suprida através do sacrifício de Jesus Cristo. E quando ele diz no versículo 5 do capítulo 3 de Hebreus, que Deus diz: não te deixarei, nem te desampararei, ou seja, Deus não nos deixa vulneráveis. Não, temos uma proteção divina, temos a assistência divina, como queira entender. Lá em Salmos 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para nos livrar. E também temos a assistência espiritual dentro de nós, nos guiando, nos protegendo e também nos orientando como nós devemos nos conduzir, que é o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo número 6, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, olha, temos em nós o Espírito Santo. E isto é afirmado nesse mesmo livro, no capítulo 3, no versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, temos esta assistência. E essa assistência espiritual do Espírito Santo na nossa vida, irmão, nos conduz a sermos abençoados por Deus. Deus supre as nossas necessidades em todas as áreas e também a espiritual. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Do mesmo modo que ele já operou no passado, ele está operando hoje, na minha e na tua vida. É comum nós acharmos difícil resolvermos os problemas enfrentados hoje. Aí a gente vai ter de lembrar no que a palavra do Senhor diz assim: ele é imutável. Deus não muda, não há sombra de variação nele, não. Ele é o mesmo. Se ele operou no passado, ele opera hoje. Deus que foi capaz no passado é capaz hoje. Glória a Deus. Essa expressão foi capaz é humanamente, falando humanamente, que Deus é sempre Deus, né? Então, se já tivemos uma experiência com Deus no passado, ele é o mesmo Deus para operar hoje. Então a gente pode descansar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua nos ajudando e nos assistindo. Ele não nos desampara. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.